Fala galera, Daniel Viana aqui, está no canal da Red Strong e hoje vamos falar de CBJJ, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Antes da gente começar, já vou avisando que no final desse vídeo, fique até o final, não perca esse convite. Vou fazer um convite para você que tem uma equipe de jiu-jitsu e que está precisando ser assessorado, ter uma orientação, ter um norte nesse jiu-jitsu. Tá? Principalmente para você que não tem ainda afiliação, que está sem um rumo nesse jiu-jitsu. Está fora, a confederação não sabe nem que você existe. Então eu estou aqui para te ajudar. Tá? Então no finalzinho do vídeo eu vou fazer um convite para você e você vai saber o que precisa para aproveitar essa oportunidade. Então galera, vamos lá, vamos falar sobre Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Ela foi criada em 1994, aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca, na rua Olegário Maciel, na casa, ou melhor, na garagem lá do Carlos Gracie Júnior. Eu já tenho 27 anos de jiu-jitsu e peguei a época que as inscrições do Campeonato Brasileiro, você tinha que ir lá presencialmente para fazer a inscrição na garagem lá do Carlos Gracie Júnior. Galera, é inegável que a gente tem que bater palma para essa instituição que surgiu numa garagem de uma casa e que hoje faz eventos pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Porque a Confederação Brasileira, ela foi tomando um vulto, né? Foi tomando uma dimensão tão grande que foi necessário criar a IBJJF, International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. É a Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro. Então, presidida pela mesma pessoa, no caso aí o Carlos Gracie Júnior, né? Porque foi criada porque o jiu-jitsu, né, com a migração de professores para o mundo inteiro, foi necessário essa regulamentação internacional, né? Até o ano de 2005, se não me falha a memória, o Campeonato Mundial era feito aqui no Rio de Janeiro, no ginásio do Tijuca Tênis Clube. E a partir de 2005 passou lá para a Pirâmide, né, para a Pirâmide na Califórnia. E muita gente torceu o nariz, achando que, poxa, tirou a oportunidade das pessoas, dos brasileiros participarem, que agora tem que ter visto, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Galera, mas foi uma mudança necessária. Os olhos do mundo estão nos Estados Unidos. Então, para que o jiu-jitsu pudesse se fortalecer ainda mais, foi necessária essa mudança, né? Até anos atrás eu também pensava assim, que poxa, é difícil você tirar um visto, é difícil você ser aprovado, mas para o jiu-jitsu foi uma necessidade. Talvez o jiu-jitsu não tivesse essa, como eu posso dizer, esse foco todo que tem hoje, se talvez essa mudança não tivesse ocorrido. Então, galera, a CBJJ é uma realidade. As pessoas que, por serem antigas no jiu-jitsu, né, talvez professores antigos, mestres e tudo mais, às vezes criam uma certa resistência em relação à CBJJ, né? Eu não estou falando aqui que a CBJJ é 100% correta, não estou falando isso. Eu só estou falando que a CBJJ é uma realidade e contribui dia após dia para o crescimento do jiu-jitsu. E se você quer ter uma academia registrada, se você quer ser diplomado, se você quer ter o seu histórico de faixas reconhecido por uma instituição nacional e internacional, nacional CBJJ e internacional IBJJF, você precisa se enquadrar. Porque o registro, tanto de atleta como de professor, é a sua identidade no jiu-jitsu. Se você não tiver o registro na CBJJ, o mundo não vai te conhecer, o mundo não vai saber que você existe, pô. Você não tem um documento válido ali com... Porque o que faz um documento ser válido? Você vai me falar, mas tem outras confederações, tem outras federações internacionais.
mas a gente sabe que a que tem o maior prestígio, a maior visibilidade é a IBJJF e nacionalmente a CBJJ. Então, se você não tiver esse registro, cara, você está fora do cenário. Você está fora do cenário. E não é por uma questão apenas competitiva, não. Até mesmo por uma questão profissional. Se você for um faixa preta diplomado pela CBJJ e IBJJF, você é reconhecido como faixa preta no mundo inteiro. O seu diploma vale no mundo inteiro. Você não vai precisar, por exemplo, um advogado. É advogado aqui no Brasil, vai chegar lá nos Estados Unidos, ele vai ter que fazer uma outra prova lá, uma outra avaliação lá para poder advogar nos Estados Unidos. Agora com jiu-jitsu não. Se você é um faixa preta, um professor diplomado pela IBJJF, você pode chegar em qualquer lugar do mundo que você vai ser reconhecido. Está notando, está percebendo o valor que tem a diplomação da IBJJF, da CBJJ? Eu estou falando os dois juntos porque quando você faz um, consequentemente você faz o outro, tá? O processo é o mesmo, tá? Você consegue tirar a diplomação, consegue fazer o registro de uma vez só. Então, galera, vamos lá. Se o seu professor tem resistência em relação a isso, tenta conscientizá-lo. Tenta conscientizá-lo da importância. Se você, né, no caso você que está assistindo esse vídeo aí, se você é um faixa marrom, faixa preta, pô, e não tem registro na CBJJ, cara, vamos acordar para a vida. Vamos acordar para a vida. Isso é necessário. Isso é necessário, é uma necessidade. Você tem que estar registrado, pô. Porque senão daqui a pouco os seus alunos vão te cobrar isso. Por que eu estou falando assim? Porque no início, quando eu comecei no jiu-jitsu, lá em 97, 98, cara, a equipe que eu comecei não tinha registro lá na CBJJ. Não tinha. O professor também não era diplomado. Beleza, eu tiro o chapéu porque, por mais que ele não fosse diplomado, ele sempre conhecia um amigo, sempre tinha amizades no meio de jiu-jitsu que faziam com que a gente tivesse essa oportunidade de se registrar, tá? Mas eu tô falando isso para vocês, cara, porque às vezes o teu professor não esquenta a cabeça com isso. Mas isso é necessário para você que é atleta e para você que pretende viver do jiu-jitsu, pretende dar aula de jiu-jitsu, ministrar aula de jiu-jitsu, porque ser professor de jiu-jitsu é uma profissão, é algo sério, não pode ser encarado como hobby, não pode ser encarado como algo, vou dar uma aula ali, vou puxar um treino, vou ajudar umas crianças. Não, cara, é muita responsabilidade você estar à frente de pessoas, de crianças, de adultos, de idosos. Ali é o seu trabalho. E se você não enxerga o jiu-jitsu dessa forma, cara, não ministre aulas. Não é porque você é faixa preta que você tem que ministrar aulas, cara. Você pode ser um eterno praticante de jiu-jitsu. E tá tudo bem, tá? Assim como o cara não precisa ser um competidor, não precisa ser um atleta. Ele pode escolher para si ser um praticante, um eterno praticante de jiu-jitsu, tá? Porque essa questão de competir, de ser campeão, de ganhar medalha, isso aí é um objetivo que a pessoa coloca, é um objetivo pessoal, acabou. Você não vai ser, no caso, né, dos homens, não vai ser nem mais homem nem menos homem, porque você foi campeão ou porque você não foi, ou porque você compete ou porque você não compete. Então, galera, vim falar aqui da importância. Cobre o seu professor, pergunta a ele, professor, a gente é registrado na CBJJ? Porque se amanhã ou depois
surgiu uma oportunidade para você ministrar aulas no exterior, você vai conseguir tirar a sua certificação da CBJJ? Não vai, cara. Ou vai ter muita dificuldade. Por que eu estou falando isso? Não é um bicho de 7 cabeças. Se sua equipe for registrada, se o professor for registrado, se você, né, tiver o seu histórico de faixas lá, até mesmo para respeitar o intertício entre uma faixa e outra, você não vai ter problemas para tirar a sua diplomação. Agora, caso contrário, isso vai ser uma dor de cabeça na sua vida. Porque tem muita gente que ostenta, né, a graduação na cintura, mas que nunca teve um registro na CBJJ. Nunca teve. Tá? Mais uma vez, eu não estou falando que a CBJJ é uma instituição perfeita. Não é. Mas que ela colabore muito para o crescimento do jiu-jitsu, isso é inegável. Tanto no Brasil quanto no mundo. A IBJJF, a CBJJ, né, para você que é atleta, você pode perguntar, mas muitos campeonatos, né, eles só premiam, né, nos grandes slam na faixa preta adulto. Realmente. Realmente eles só premiam na faixa preta adulto, no Mundial, nos grandes slam da vida. Mas você pode ver essas competições, né, para você que quer ser atleta, como uma vitrine para o mundo. Uma vitrine para o mundo. Você acha que os convites para participar de grandes eventos, né, como o BJJ Star e outros eventos de luta casada, onde tem premiação em dinheiro, você acha que eles convidam as pessoas que aparecem em quais campeonatos? Exatamente, os campeonatos da CBJJ. Cara, essa é a confederação que tem o prestígio, que tem a visibilidade. Então, se você é atleta, você tem que participar dos eventos da CBJJ e da IBJJF. Galera, o registro é a sua identidade. O seu cadastro ele tem que ser mantido anualmente ativo para que você, quando chegar à faixa preta, não tenha problemas para comprovar o seu histórico de faixas. Porque tem gente que pegou azul, roxa, marrom e preta com um professor que não é registrado. Não é registrado. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir registrar a sua faixa, a não ser que você conheça alguém, né, que conheça o seu histórico e assine por você, que abrace a sua causa, tá? Vamos lá, chegou a hora de eu orientar vocês, no caso aí os atletas, como proceder para ter o registro na CBJJ. Primeiro você vai ter que fazer parte de uma equipe registrada, tá? Você vai entrar no site da cbjj.com.br, vai preencher lá o formulário, tá? O formulário que tem lá, vai cadastrar seu e-mail, vai botar as informações, vai precisar de um atestado médico, tá? Liberando você para a prática do jiu-jitsu, e um professor responsável com uma equipe também que seja registrada na CBJJ. A partir daí, tudo online. É tudo online. Você vai escanear o seu atestado, tá? Para mandar para eles. Você vai colocar lá o professor responsável lá na ficha, né? Tudo online. A equipe que você pertence. Então, para que apareça lá na relação de equipes e de professor, tanto a equipe quanto o professor tem que estar registrado na CBJJ. E o professor vai receber a notificação que você está fazendo o seu cadastro, ele vai aceitar e a partir daí será feita uma análise lá pela CBJJ e vai liberar lá o boleto para que você pague o registro, né? No caso aí, se não me engano, é R$50, né? Aí você vai receber sua carteirinha na sua residência ou no endereço que você colocar lá no cadastro. Vai ter gente que vai falar, pô, mas tem que pagar. Pô, meu amigo, você está no mundo real, né? Você está no mundo real. Tudo tem gasto.
para a confederação fazer uma carteira, para a confederação enviar essa carteira, para a confederação manter um sistema online, tudo tem gasto, pô. Tira essa ideia ilusória que tudo tem que ser gratuito. Para com isso, cara. Isso é profissão. A CBJJ te encara como um profissional, pô. Como atleta, como profissional. E você tem que se ver assim também, tá? E em relação à carteirinha, são só R$50, tá? Agora, vamos lá para diplomação. Se você tem um histórico de faixas, né? Mas vamos dizer que você não tenha registro nenhum, tá? Você é faixa preta e não tem registro nenhum na CBJJ. A CBJJ não sabe que você existe. Você vai ter que fazer o mesmo procedimento, entrar, cadastrar seu e-mail, preencher lá o histórico de faixas, tá? E ter um professor que possa validar aquelas informações que você colocou ali, né? As datas que você pegou cada graduação, e esse professor vai validar e vai registrar você pela academia dele. Só que se você for faixa preta, eles vão analisar e vão te colocar por 2 anos como faixa preta provisório. Mas como é que é isso? Então, anualmente, durante esses 2 anos, você vai ter que renovar essa carteira, tá? Porque a carteirinha, ela é renovada anualmente. Só que você só vai poder se diplomar, se assim quiser, a diplomação, fazer a diplomação, porque uma coisa é o registro de atleta, registro de praticante, e outra coisa é a sua diplomação como faixa preta na confederação, na CBJJ e IBJJF. Então você só vai poder, se você nunca teve registro e só se registrou agora como faixa preta, você só vai conseguir fazer o processo de diplomação no 3º ano, né? Do 2º para o 3º ano, porque são 2 anos como faixa preta provisório. Aí, passados esses 2 anos, você pode dar entrada na sua diplomação. Mas aí você vai ter que fazer um curso de regras, tá? Porque o curso de regras é válido por 12 meses. Esse curso de regras você consegue fazer ele na plataforma da CBJJ, um curso online. É pago? É pago. Tá? Já vou te adiantando que o curso de regras é pago. Você vai pagar lá uma taxa a CBJJ e vai fazer online, tá? E um curso de primeiros socorros, tá? Que você pode fazer em alguma outra plataforma além da CBJJ, tá bom? E depois disso você dá entrada no seu certificado, né, na sua diplomação. Então, curso de regras, curso de primeiros socorros, registro com mais de 2 anos se for o seu primeiro registro, tá? E a taxa. Ah, mas é pago também, quer dizer que paga curso de regras, curso de primeiros socorros e ainda paga a diplomação? Paga. Paga a diplomação. Porque a CBJJ entende que se você está se diplomando, é porque você vai trabalhar com jiu-jitsu. Você vai ser um professor de jiu-jitsu, tá? E ela te vê como profissional. E todo profissional tem o seu retorno financeiro da profissão que exerce, tá? Ah, mas você pode me falar, mas eu trabalho em projeto social, que não sei o que. Mas espera aí. O jiu-jitsu é sua profissão. Se você faz o seu social, beleza, não tem problema nenhum. Mas você tem que ter o retorno financeiro daquilo ali. É uma empresa que banca o projeto? É uma prefeitura que banca? Ou você está dando aula de graça sem ter nenhum apoio para isso? Repense, né, a sua conduta, pô. Porque se você está dando aula de graça, você está prejudicando o outro que vive do jiu-jitsu. Né? Só se você tiver um apoio. Não, aqui a empresa tal, banca tudo, me dá um salário X. Aí tudo bem. Agora, fora isso, fica complicado, pô. Fica complicado. Porque
o jiu-jitsu é profissão. O jiu-jitsu é profissão, tá? Então você pode ajudar? Pode. Mas você pode dar função também. Vamos dizer que você tem uma academia. Aí você conhece um aluninho que, pô, meu irmão, financeiramente, ele tem dificuldades financeiras. Cara, dá uma função para ele na academia. Ou vai trabalhar na recepção, ou vai limpar o tatame, ou vai ajudar na aula infantil, nada pode ser totalmente gratuito, de graça, não pode, pô. Sabe por quê? Senão a pessoa não valoriza. Esse teu aluno não vai valorizar. E quando ele tiver a primeira oportunidade para viver do jiu-jitsu, para ter um retorno daquilo ali, ele vai apertar tua mão, vai obrigado e vai embora, pô. E vai embora e você vai se sentir desvalorizado, desconsiderado, mas não é assim que funciona. Se você der uma função para ele e ele em troca da gratuidade na sua academia, ele exerce essa função, tá tudo kit, pô. Tá tudo kit. Você não vai se sentir tão desconsiderado se ele for embora. Entendeu? Porque se ele for embora, ele tá fazendo certo. Por que eu tô falando isso? Porque ele quer viver do jiu-jitsu. E você não apresentou um negócio para ele. Você não apresentou uma forma de viver do que ele mais ama. Porque o jiu-jitsu, o praticante de jiu-jitsu, ele ama fazer isso. Mas ele tem que conciliar o amor pelo esporte com o retorno para se manter, para evoluir, para ser um profissional de sucesso. Então, galera, chegou a hora do convite. Você que está com alguma dificuldade, né, de participar dos campeonatos da CBJJ, você que não tem orientação, pô, tá perdido no mundo, caramba, não sei como é que eu vou fazer, entre em contato com o WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Se você quiser fazer parte da Headstrong, a Headstrong está fazendo a seleção de pessoas interessadas. A gente está num plano de expansão da Headstrong, né, no Brasil e no mundo. E você pode estar fazendo parte dessa expansão, tá? Você pode ser nosso representante na sua cidade. Então, manda aqui, entre em contato pelo WhatsApp, manda seus documentos pelo e-mail que eu vou deixar aqui também. A gente vai analisar a sua documentação, as suas redes sociais também, para ver se você tem um perfil, né, que a gente procura para integrar a Headstrong. Valeu, galera. Espero ter esclarecido, tá? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato também. A gente vai trocar uma ideia. E a ideia é sempre colaborar para o crescimento do jiu-jitsu de forma profissional. Para que o jiu-jitsu venha a crescer, venha a dar emprego, venha a dar oportunidade para todos que amam essa arte. Valeu, galera. Forte abraço. Os